Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre as políticas imigratórias no Brasil. Esta é uma aula para a semana 1 do PET 4 do 8º ano de História. Nós vamos dar informações importantes para você realizar as atividades, por isso é importante que você assista esse vídeo até o fim. Eu quero que, se você gostar, dê o seu like nesse vídeo, comente, dê a sua opinião, fale alguma coisa, né, nos comentários e também inscreva-se no nosso canal. Ajude-me a chegar aí a uma meta que eu tenho aí de 1.000 inscritos até o fim do ano. Eu não vou pintar o cabelo igual o Felipe Neto, mas é uma meta aí para que nós possamos nos animar para produzir mais conteúdo para o YouTube, mais conteúdo aprofundado de história. Esperamos que ano que vem não tenhamos PET, né? Que vocês estejam aí felizes com os livros didáticos de vocês, porém, eu permanecerei produzindo conteúdo para o YouTube. Esse é um projeto aí que eu já desejava há bastante tempo fazer. A pandemia, ela ajudou, né? As necessidades que a pandemia nos trouxe ajudou que eu apressei para fazer, mas é isso aí. Quando nós falamos da história do Império do Brasil, nós precisamos compreender, e isso será importante no PET 4, pelo menos para a semana 1 e para a semana 2, no sentido que é necessário que nós compreendamos a questão da escravidão no Brasil, da escravidão como a base sociopolítica, socioeconômica do Império. O Brasil, ele foi o país, né, enquanto colônia de Portugal e depois ainda como Império, que mais traficou escravizados, né, que mais trouxe escravizados da África. Então, cerca de 45% das pessoas que saíram como cativas da África para serem escravizados em outros países vieram para o Brasil. Cerca aí de 5 milhões de pessoas saíram da África e vieram para o Brasil. O que acontece? Chegou um momento em que a história ela começou a mudar o rumo em questão de escravidão em todo o mundo. E dentre os agentes históricos que estão ligados, nós vamos ter a pressão da Inglaterra. Vocês sabem, né, que vocês estudaram isso no PET 2, eu tenho certeza que vocês se lembram, né? Assim como vocês se lembram que vocês almoçaram ontem, vocês se lembram que no século XVIII nós tivemos aí a Revolução Industrial e a Inglaterra ela buscava a substituição da mão de obra escravizada em outros países. A Inglaterra ela impulsionava, né, essa questão da abolição da escravatura em diversos países, e isso ela pressionou o Brasil para acabar com o tráfico de escravos, para acabar com a escravidão, justamente porque ela necessitava de mercado consumidor e uma sociedade com uma maioria de pessoas escravizadas que não são assalariadas, ela não tem mercado consumidor. Então, a Inglaterra ela começou a pressionar o Brasil. E já em 1830, o Brasil já havia aprovado uma lei aí para coibir o tráfico de escravos, porém não houve fiscalização nesse período. Então, só em 1850 foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que, por fim, né, pôs fim à questão do tráfico de escravos no Brasil, o tráfico de escravizados, né, que atravessavam o Atlântico aí, trazidos aí para o Brasil.
É importante que nós observemos que também haviam desejos aí da industrialização no Brasil, dentro desse ciclo do café, dentro do enriquecimento aí dos grandes fazendeiros, e isso impulsionava de algum modo alguns agentes históricos aí a também quererem a abolição da escravatura. O abolicionismo ele vai vir muito tardiamente, o Brasil será a última grande nação a abolir a escravidão. Então, em 1861, os Estados Unidos aboliu a escravidão. Mais para frente, aí, em 1871, nós temos a abolição em Cuba e o Brasil ele fica por último, já em 1888, na abolição da escravidão. Então, o Brasil ele se atrasa muito nessa situação e talvez o começo do fim da escravidão esteja aí na Lei Eusébio de Queiroz. Só que junto com isso, nós temos que foi aprovada uma lei de terras. Então, foi a primeira legislação do Império que tratou da distribuição de terras no Brasil. Este é um problema ainda muito forte. Essas causas, né, em relação à distribuição de terras, que inevitavelmente causam distorções e desigualdades sociais, ainda existem muito forte no Brasil, mas nesse período fez com que agravasse a questão social e que se tornasse mais difícil a vida do negro naquele contexto livre, que teria alcançado a sua liberdade naquele momento. Por quê? Porque as terras eram somente concedidas por meio de compra. Então, o ex-escravizado ele não tinha uma economia, então ele não teria acesso à terra. E isso o marginalizava. Isso também atingiu aos imigrantes, né? Houve um resultado também, houveram implicações também para as terras indígenas. Então, os grandes latifundiários aí faziam o registro das suas terras, mas não colocavam os limites de forma correta. Então, eles queriam expandir as suas terras, então eles invadiam violentamente terras aí, indígenas. Então, negros, imigrantes e indígenas estavam aí prejudicados por essa lei de terras. Então, é bastante importante nós observarmos esta situação que ocorreu aí na década de 1850. O que isso teria a ver com a questão da imigração no Brasil? Então, já tendo em mente que a escravidão seria abolida, nós vamos ter que a mão de obra escrava vai sendo substituída pela mão de obra livre. Então, virão da Europa muitos imigrantes que se estabelecerão principalmente na província de São Paulo, mas também nas províncias do Sul. É importante nós observarmos este movimento. E esse movimento ele atende a alguns interesses importantes de diversos agentes aí. Por exemplo, o interesse dos países europeus. Várias nações europeias estavam com um contingente muito grande de pessoas, um excesso de população, e isso traria problemas de ordem sociais graves, né? Uma possibilidade aí de convulsões sociais graves, e isso precisava ser resolvido, foi resolvido por meio da imigração. Por outro lado, nós temos interesses da própria elite brasileira, que tinha muito medo do crescimento da população negra, de isso ocorrer uma convulsão social, de ocorrer uma revolução como
ocorreu no Haiti. É o que está aí nesse meme que está do lado, né? O Homer aí dizendo que não tem medo de nada, porém quando a Marge diz aí, olha, uma revolução de negros igual a do Haiti, o Homer com a bandeirinha do Império aí, morrendo de medo, ok? Um outro e importante interesse do Brasil era a questão da consolidação das fronteiras. O Brasil não queria perder territórios e por isso ele queria que vários povos ocupassem diferentes colônias aí no sul do país, principalmente, justo por causa de conflitos territoriais com outros países, né, que estavam recentes. A imigração ela está ligada a uma questão ideológica e é uma questão que estava bastante em voga no século XIX. O século XIX mundialmente é marcado aí pela questão do imperialismo. Nós vamos estudar isso na semana 3, mas isso aqui é a base ideológica que está ligada à questão imigratória para o Brasil nesse momento. Havia um interesse de que viessem mais pessoas europeias, mais pessoas brancas para o Brasil, justamente porque essas pessoas europeias, essa população branca, ela faria parte de uma raça superior. Então existe essa questão de uma superioridade de raças e essas pessoas transmitiriam as características dessa raça superior por meio da miscigenação. Isso é importante que nós observemos nesse contexto que há uma questão ideológica muito forte ligada a esse movimento imigratório no Brasil. Então existia um desejo de tornar a população brasileira branca. Então é aquilo que nós chamamos de branqueamento, ok? Nós vamos explorar isso um pouco ainda na segunda semana do PET 4, mas tenham em mente essa questão do branqueamento. E como que as populações, como que ocorreu a imigração para o Brasil, né? Quais que eram os sistemas aí possíveis nesse contexto. O primeiro aí, já na década de 1850, era o sistema de parceria. Esse sistema, a família viria para o Brasil e ficaria responsável por um certo número de pés de café e por um roçado, ou seja, por uma horta, por um local ali para ter uma agricultura familiar, uma agricultura de subsistência, e os lucros seriam divididos entre o fazendeiro e as famílias imigradas. Problema. A pessoa saía da Europa e quem pagava, entre aspas, era o fazendeiro, só que quando as pessoas chegavam aqui, elas descobriam que elas tinham uma dívida com o fazendeiro, então elas precisavam pagar essa dívida. Outra coisa, eles precisavam comprar outros alimentos que eles não tinham, roupas, utensílios, ferramentas, e tudo isso eles compravam dos próprios fazendeiros, compravam no armazém da fazenda, e isso fazia com que eles ficassem endividados. A carga de trabalho era extremamente exaustiva e acompanhada de maus tratos, inclusive, e isso fez com que esse sistema falhasse, com que esse sistema, inclusive, fizesse com que ocorressem revoltas. Ocorreu no fim da década de 1850, uma revolta em São Paulo, uma revolta numa cidade que se chama Ibitiba.
E, inclusive, um dos colonos que tiveram que voltar para a Alemanha foi escrever um livro ainda relatando isso, relatando os maus tratos, relatando a situação em que ele esteve no Brasil, e isso fez com que o próprio governo alemão proibisse que existisse imigração para o Brasil nesse contexto. Esse sistema também acabou perdendo força com a independência dos Estados Unidos, que fez com que o foco da imigração da Europa para outros países fosse para os Estados Unidos, que iam produzir algodão. Né? É a mesma questão da substituição de mão de obra escravizada para a mão de obra assalariada, okay? Para a mão de obra livre. Depois, mais para frente, nós vamos ter a imigração subvencionada. E aí o governo ele custeava o translado dessas famílias europeias e auxiliava na questão dos contratos de trabalho com as fazendas cafeeiras. Aqui nós vamos ter uma questão aí que o governo também vai ajudar nessa questão, porque aí vai resolver a questão do salário fixo, né? A renda fixa dos fazendeiros, dos imigrantes, dos colonos, o que resolveria as questões, as tensões entre fazendeiros e imigrantes. Ok? Vamos para as atividades. Na número 1, nós temos aí um texto que vocês vão ler com atenção, que fala do trabalho livre no setor de exportação, que se tornaram frequentes. Leiam com bastante atenção essa atividade e respondam a questão. Quem era esse trabalhador livre nacional no Brasil Império e quais as principais funções desempenhadas por esses trabalhadores? Então, está bastante tranquilo de responder, só você ler com atenção. Se você prestou bastante atenção na aula, está tranquilo para você. Na número 2, é uma questão de múltipla escolha. Nós vamos ter a imigração de italianos desde o final do século XIX e de japoneses desde o início do século XX no Brasil estão associadas a. Aí você vai procurar a resposta correta. A número 3, em 4 de setembro de 1850, foi sancionada a Lei Eusébio de Queiroz, que abolia o tráfico negreiro em todo o país. Em decorrência dessa lei, o governo imperial brasileiro aprovou outra lei, a Lei de Terras. Entre as alternativas a seguir, assinale a correta. Aí você vai procurar a questão correta aí. Ok? Bons estudos, Deus abençoe vocês. Até a próxima semana. E fui.